Olá, leitores! Sejam bem-vindos à Taverna da Coruja. A cada semana, embarcamos em uma nova aventura literária e, com muito entusiasmo, compartilhamos com vocês, nossos queridos corujas, análises perspicazes, críticas afiadas e impressões sinceras sobre os livros que conquistam nossos corações. Nesta edição, nós lançamos ao fascinante universo de O Conto da Deusa, da talentosa Natsuo Kirino. Preparem-se para uma jornada intrigante e reveladora, onde exploraremos as profundezas dessa obra e desvendaremos os segredos que ela guarda. Em O Conto da Deusa, somos imediatamente transportados para um mundo onde a simplicidade se entrelaça com a profundidade mítica. A história começa em uma pequena ilha em forma de lágrima, onde Namina, uma jovem encantadora, vive com sua irmã Kamiko. O contraste entre a modesta vila e os ricos mitos que a cercam é fascinante, e a autora, Natsuo Kirino, capta isso com uma sensibilidade única. A beleza dessa pequena ilha, apesar de sua pobreza, é um testemunho da habilidade de Kirino em revelar como um lugar aparentemente insignificante pode abrigar tradições profundas e rituais sagrados. Em vez de grandiosidade, a autora opta pela delicadeza e pela construção cuidadosa do ambiente, envolvendo o leitor em uma fábula que precede a formação do mito. No início da narrativa, a tarefa de Namina, deixar uma cesta cheia de comida todos os dias, sob sol ou chuva, em frente a uma casa misteriosa, é o coração pulsante das crenças da ilha. Esse ritual enigmático, que remete vagamente à história de Chapeuzinho Vermelho, é um elemento crucial para a trama e seu verdadeiro significado é revelado gradualmente, mantendo o leitor intrigado e ansioso por descobertas. A narrativa flui com um ritmo envolvente e bem equilibrado, permitindo que a história se desenrole sem pressa, mas com uma clareza e precisão que mantém o interesse. À medida que Namina amadurece, suas decisões impactam profundamente o contexto e a trama da história, culminando em um final dramático com uma intensidade que lembra o teatro shakespeariano. A partir desse ponto, a dimensão mitológica da história se revela em toda a sua plenitude, transformando o enredo em uma rica tapeçaria de mitos e emoções. O tom confessional do relato se intensifica quando o elemento mitológico assume o centro do palco, criando uma transição magistralmente executada. O que realmente se destaca é como Kirino diferencia a carga dramática dos deuses e dos mortais, enquanto ainda consegue fazer com que essas duas dimensões se entrelacem de forma harmoniosa. À medida que os deuses japoneses ganham vida na narrativa, suas histórias começam a emergir com uma força vibrante. Assim como nos mitos gregos e nórdicos, onde as vidas das divindades e dos humanos se entrelaçam de maneira fascinante, as experiências e dramas dos deuses e mortais em O Conto da Deusa se fundem, criando uma tapeçaria rica e unificada. Essa integração não só enriquece a narrativa, mas também destaca a habilidade de Kirino em tecer mitologia e realidade com uma maestria impressionante. O enredo é uma teia intricada que mistura mitologia, fantasia e uma crítica mordaz à sociedade contemporânea. Kirino utiliza a figura da deusa para explorar temas universais e atemporais, oferecendo uma visão única sobre o papel das mulheres na sociedade e a luta por reconhecimento e autonomia. A maneira como ela entrelaça elementos mitológicos com a vida cotidiana dos personagens é, sem dúvida, um dos pontos altos da obra. O estilo de escrita de Kirino é, como sempre, envolvente e preciso. Sua capacidade de criar atmosferas densas e personagens complexos me fez questionar continuamente as motivações e os verdadeiros desejos dos envolvidos na trama. A autora não poupa esforços para explorar as profundezas da condição humana, e isso se reflete na forma como ela descreve as interações e conflitos entre os personagens. O ritmo da narrativa, por outro lado, pode ser desafiador para alguns leitores. Kirino não segue uma linha narrativa convencional, em vez disso, ela constrói a história de maneira fragmentada, o que pode exigir um pouco mais de paciência e atenção. No entanto, essa abordagem também é uma das forças do livro, pois nos força a montar as peças do quebra-cabeça por conta própria e a refletir mais profundamente sobre a mensagem que a autora pretende transmitir. A maneira como Kirino aborda o conceito de divindade e poder é provocativa. Ela questiona as normas estabelecidas e nos desafia a reconsiderar o que significa realmente ser poderoso ou divino. Através das experiências de seus personagens, somos levados a refletir sobre o papel das expectativas sociais e como elas moldam nossas vidas e escolhas. Em suma, O Conto da Deusa é uma leitura desafiadora e enriquecedora.
A habilidade de Natsuo Kirino em combinar mitologia com uma análise crítica da sociedade faz desta obra uma contribuição valiosa à literatura contemporânea. Se você está disposto a se aventurar por uma narrativa complexa e a enfrentar questões profundas, este livro certamente oferece uma experiência literária que vale a pena. Sobre a autora. Natsuo Kirino é uma autora que se destaca na literatura contemporânea japonesa por sua habilidade em explorar a complexidade das emoções humanas e os meandros sombrios da sociedade. Nascida em 1951, Kirino começou sua carreira literária escrevendo romances e contos que desafiam convenções e oferecem uma visão penetrante da condição humana. O estilo de Kirino é notável por seu realismo intenso e sua capacidade de criar atmosferas densas e evocativas. Seus romances frequentemente mergulham nas profundezas da psique humana, explorando temas como identidade, poder e os conflitos internos que moldam as vidas de seus personagens. A autora não tem medo de enfrentar questões sociais e pessoais difíceis, muitas vezes abordando temas sombrios como violência, desigualdade e a luta pela autonomia. Um dos aspectos mais distintivos de sua escrita é a maneira como ela entrelaça o cotidiano com o extraordinário. Kirino tem a habilidade de transformar situações aparentemente comuns em cenários de grande profundidade emocional e psicológica. Seus personagens são complexos e multifacetados, frequentemente lutando contra normas sociais e suas próprias inseguranças. O impacto de Natsuo Kirino na literatura japonesa é significativo, especialmente com obras como Out e Grotesque. Out é um exemplo notável de seu estilo característico, um thriller psicológico que explora a vida de mulheres comuns que se veem envolvidas em um crime horrível. A habilidade de Kirino em criar tensão e suspense, ao mesmo tempo em que fornece uma crítica social afiada, estabeleceu-a como uma voz poderosa na literatura japonesa. Além de suas contribuições ao gênero thriller, Kirino também é conhecida por sua habilidade em misturar elementos de mitologia com a realidade contemporânea, como evidenciado em O Conto da Deusa. Esta obra destaca seu talento para criar narrativas que são tanto culturalmente ressonantes quanto universalmente acessíveis. Ela consegue trazer à tona o impacto das tradições antigas na vida moderna, oferecendo uma reflexão profunda sobre a influência das crenças ancestrais no presente. O legado de Natsuo Kirino é marcado por sua capacidade de desafiar e expandir os limites da narrativa japonesa. Seu trabalho é uma fusão de introspecção psicológica e crítica social, sempre com uma dose de originalidade que mantém os leitores engajados e reflexivos. Kirino é uma autora que não apenas escreve histórias intrigantes, mas também nos força a confrontar e questionar as verdades e complexidades da vida. Com uma carreira que continua a influenciar e inspirar, Natsuo Kirino se estabeleceu como uma das vozes mais importantes da literatura contemporânea, oferecendo uma visão penetrante da condição humana através de sua narrativa poderosa e provocativa. Análise final de O Conto da Deusa. Ao terminar O Conto da Deusa, fiquei profundamente impressionado com a forma como Natsuo Kirino entrelaça habilmente o enredo com as mitologias japonesas. Desde as primeiras páginas, fui cativado pela habilidade da autora em mergulhar nas profundezas das tradições culturais e moldá-las em uma narrativa envolvente e inovadora. A história começa em uma pequena ilha em forma de lágrima, onde a vida de Namina e sua irmã Kamiko é marcada por rituais e crenças ancestrais. O que me fascinou foi como Kirino usa esse cenário modesto para revelar um universo mitológico rico e complexo. A simplicidade da vila e a rotina diária de Namina, que inclui o ritual de deixar uma cesta de comida em frente a uma casa misteriosa, são um reflexo brilhante da forma como os mitos e rituais se entrelaçam com a vida cotidiana. A forma como o enredo evolui, à medida que o aspecto mitológico ganha mais destaque, é simplesmente cativante. O contraste entre a vida dos mortais e a dos deuses é abordado de maneira brilhante, com cada elemento mitológico contribuindo para o desenvolvimento da história e dos personagens. A transição do tom confessional para o mitológico é feita com uma sutileza que mantém o leitor intrigado, revelando gradualmente a importância dos deuses e das lendas japonesas no desenrolar da trama. O que mais me impressionou foi a maneira como Kirino retrata as divindades japonesas não como entidades distantes, mas como forças vivas que afetam diretamente a vida dos personagens. As histórias dos deuses não são apenas um pano de fundo para a trama, mas sim um componente integral que molda o destino dos personagens e adiciona profundidade ao enredo. Essa fusão de mitologia e realidade é um testemunho da maestria de Kirino em criar uma narrativa que é ao mesmo tempo culturalmente rica e universalmente ressonante.
À medida que Namina enfrenta desafios e toma decisões críticas, a influência dos mitos antigos se torna cada vez mais evidente. A forma como esses mitos moldam sua jornada e a resolução final da história é um lembrete poderoso da relevância contínua das tradições culturais na vida moderna. Quirino consegue, com maestria, criar uma história que honra as lendas japonesas enquanto explora temas universais de identidade, poder e transformação. Em resumo, O Conto da Deusa é uma leitura fascinante que combina a riqueza da mitologia japonesa com uma narrativa envolvente e contemporânea. Natsuo Kirino não apenas nos transporta para um mundo de deuses e rituais antigos, mas também nos convida a refletir sobre como esses elementos ainda ressoam e influenciam nossas vidas hoje. Esta obra é uma prova do talento de Kirino em tecer mitologia e realidade de maneira brilhante e emocionante. Espero que tenham gostado desta análise. Não deixem de se inscrever no canal e deixar aquele like. Toda semana iremos postar novas análises, então se tiver algum livro para recomendar, podem deixar sua indicação nos comentários. A Taverna da Coruja agradece e até a próxima.